É possível atingir um estado de paz que não oscile? O universo, ele é puro movimento. E ele se movimenta com base no amor. Aqui na Terra, nós vivemos um tumulto de emoções negativas e positivas, onde a gente vai aprendendo a sair do negativo e ir para o positivo. Isso, no caso, seria denominado de evolução. Seria progredir, subir na escada mais um pouco. A paz, ela é natural. Ela existe dentro da gente. Ela existe dentro de todos os seres. Só que, se ela existe dentro de todos os seres, por que todos os seres não a experimentam? Não a experienciam? Porque é como se essa paz que existe dentro da gente, ela estivesse encoberta por múltiplas emoções de teor vibratório baixo, de um teor negativo. Essas múltiplas emoções, elas nos impedem de experienciar uma paz natural, uma paz que não é forçada, ela é muito natural. É uma paz em que você não precisa fazer alguma coisa para estar em um estado de consciência de serenidade, um estado de consciência de paz. Ela vai ser um estado natural, vai ser como se você fosse aquilo. Você vai se tornar a paz. Você é a paz. Você acorda em paz, independente da experiência que você vivencia. Você vai estar em paz, você vai dormir em paz, você é a paz. Essa é a paz que existe dentro da gente. É uma paz muito natural. A gente não precisa dizer ou fazer alguma técnica, porque a gente é ela. É um pouquinho diferente, eu sei, mas a gente só consegue alcançar esse estado de consciência quando a gente tira tudo aquilo que estava encobrindo essa paz, de emergir para fora, de impedindo a gente de experienciá-la. E tudo isso é os traumas, os tabus, os preconceitos, a raiva, a arrogância, a prepotência, melancolia, tristeza, vaidade, inveja, ciúme, maledicência, a gente vai tirando todas as emoções de um teor vibratório negativo e gradualmente a gente vai atingindo um estado de alegria e um estado de paz, mas a gente ainda oscila bastante. Mas conforme a gente vai tirando todas as coisas, a gente chega em um estado de paz que, independente da circunstância, independente da experiência que você vivencia, você está em paz. Independentemente da pessoa que você vê na sua frente, se a pessoa está gritando, se a pessoa está falando baixo, se a pessoa vai fazer isso, se a pessoa vai fazer aquilo, você está em paz. Porque você é a paz. Você se tornou a paz. Você não está fingindo que é a paz. Você se tornou a paz. E aí então você experiencia ela 24 horas por dia sem oscilar, sem abaixar a sua frequência, independentemente da circunstância em que você vivencia. Você deixa de entender muitas coisas que existem no mundo, porque você está em um estado de consciência, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Bom, pelo menos até onde eu cheguei na minha vida, eu pude perceber isso. Não significa. Eu pude dar uma percebidinha disso.
de que é um estado de consciência em que não se altera. Você é aquilo e nada te afeta. Nada. Porque a sua frequência está lá em cima. As frequências daqui de baixo não conseguem afetar ou atuar no seu campo. Porque a sua frequência está lá em cima. As outras coisas não têm ressonância com o seu campo. Seu campo se elevou demais. Porque você foi tirando as coisas que existiam dentro de você. Se você vai fazendo esse processo de tirar as coisas de dentro de você, a raiva, o ódio, a melancolia, a tristeza, não é sobre ter um comportamento bonito. A gente está muito se apegado ao externo, ter comportamentos pacíficos, ter comportamentos educados. Isso também é importante. O problema é que a gente está olhando só para isso, só para ter um comportamento honesto, ter um comportamento educado. Só que esse comportamento educado, muitas vezes, não vou me estender muito, mas ele não é verdadeiro. Porque dentro de você, você tem raiva, mas fora de você, você age educadamente. Não mudou nada. Você vai ter que mudar dentro de você. Por isso que a gente está preso do lado externo, olhando para as coisas como elas são externamente, olhando para as pessoas externamente, mas a gente não sabe o que tem no coração das pessoas. Não sabe. A gente não sabe o que tem no nosso coração. Então é melhor a gente não julgar ninguém. É melhor a gente não julgar ninguém, porque a gente não sabe o que tem nem no nosso coração, quem dirá no coração do outro. Então, quando a gente olha para o outro, aquilo que a gente percebe no outro existe dentro da gente. Esse é um princípio muito importante. Tudo que eu vejo no outro existe dentro de mim. Enquanto nós estamos encarnados, essa percepção é importante. É claro que depois tem outras percepções do universo para que a gente não se identifique com as emoções externas. Não se identifique com as emoções do outro, porque o outro também tem as experiências, os sentimentos e as percepções dele. Só que para isso, enquanto nós estamos encarnados, a nossa percepção é ainda muito imatura. Então tudo o que nós vemos no outro, né, a gente, nesse nível evolutivo em que a gente está, tudo que a gente vê no outro existe dentro da gente. Se a gente percebe raiva no outro, isso se chama projeção das sombras. Nós estamos projetando as nossas sombras. Se eu olho para o outro, o que eu estou vendo é raiva. Então essa raiva, ela existe dentro de mim em algum nível da minha consciência. Conforme eu vou curando, eu vou deixando de perceber isso no mundo. Eu vou deixando de perceber a raiva no outro, porque eu curei a raiva dentro de mim. Então eu estou em paz, independentemente do que o outro fizer. A raiva é só uma ideia, uma ilusão. Uma ilusão daninha. Não é porque é ilusão que não causa danos. Causa. Causa. Então a gente solta essas ideias de raiva, de angústia, de tristeza, e a gente só foca em ter paz, amor, serenidade, tranquilidade, uma vida tão em paz, mas tão serena, que independentemente do que estiver acontecendo na sua vida, você está em paz. Você vai estar em paz, num nível de serenidade. É um nível de consciência. Você vai tirando toda a raiva, tirando todo o medo, tirando toda a angústia, tirando toda a tristeza, para atingir um estado de paz que é natural. Essa paz, ela não é uma paz forçada, onde você força para ter paz, ou você suprime todas as emoções e entra em um estado de paz momentaneamente. Não é isso. É curar todas as emoções nocivas
dentro do que eu vou trazendo, a gente só cura todas as emoções nocivas e vai atingindo naturalmente esse estado de paz. É como se ele fosse se instalando dentro de você naturalmente, conectado à fonte, conectado a Deus. Aí Deus vai se instalando, Deus já existe dentro de você. Deus só vai brilhando cada vez mais naturalmente, porque ele já existe dentro da gente. Deus, a paz ela é natural. Então atingir esse estado de paz, a gente pode atingir curando essas emoções que estão em. Pode, existem vários jeitos, eu vou trazer aqui do meu jeitinho. Pode atingir essa paz curando as várias emoções que existem no externo, que existem dentro da gente, e a gente cura essas emoções, a gente pode perceber como essas emoções existem nas nossas experiências. As nossas experiências vão trazer pra gente quais são as emoções que estão reprimidas. Eu vivi uma experiência, surgiu uma emoção. Essa emoção é minha, eu curo por dentro de mim. Curando dentro de mim todas as emoções, todas as percepções, todas as ideias que eu tenho de que o outro é isso, de que o outro é aquilo, de que o outro... Só para entrar em estado de paz. Uma paz sublime, natural. Natural. É natural, é a sua paz. É a paz, é a sua paz. É uma paz que você é a paz. Acabou. E quando a gente chega nesse nível de consciência, a gente vê as experiências, mas a gente não se incomoda com elas. A gente entende as experiências. A gente entende em que sentido eu vou trazer para você. A gente busca amar as experiências. A gente está vendo a experiência. Eu estou vendo a experiência. Mas é um nível de consciência, de paz, em que você busca trazer um sentimento positivo para a experiência, independente de qual for a experiência. Então você busca estar sereno, tranquilo, pelo menos dentro do que eu estou trazendo para vocês. Na verdade, você vai vivendo as experiências e conforme você vai vivendo, você vai ficando mais calejado em fazer isso, em estar diante da experiência, estar diante do que o outro está falando, está dizendo ou está trazendo, e você se tornou um observador de si mesmo. Você passa a observar o seu comportamento, você passa a observar qual é o seu movimento interno, qual é o movimento dos seus sentimentos, como os seus sentimentos eles se movimentam dentro de você, qual é o movimento da sua fisionomia, se há alguma alteração na sua fisionomia, se você vai coçar o cabelo, se você vai virar as costas, porque o seu comportamento reativo demonstra uma sombra reprimida. Aí essa sombra precisa ser trabalhada. Aí a gente começa a observar esses aspectos, mas é gradativo. A gente vai aprendendo a chegar nesse nível de observação, para estar diante da experiência e observar tudo que vai acontecer dentro de você. Observar se você vai mexer um dedo, observar se você vai coçar o cabelo, se você vai piscar, porque dependendo, porque tem muitas vezes que a gente tem determinados comportamentos para fugir da experiência. Aí é uma sombra reprimida. E essa sombra, ela precisa ser trabalhada. Caso a sombra não seja trabalhada, ela vai se tornando maior e ela vai dominando o seu comportamento. Aí nós vamos trabalhando as sombras, olhando as experiências. Mas não é para julgar o outro está falando isso para mim, não. É para observar dentro de você o que você sente dentro da experiência. O que você sente, como você reage, quais são seus pensamentos. Se você teve vontade disso, vontade daquilo, se você pensou em bater nele, se você pensou em devolver, se o outro gritar com você, você não precisa gritar de volta, você pode ficar em silêncio. Só que ficar em silêncio, não adianta você ficar em silêncio e ficar com muita raiva dentro de você. Se você estiver trabalhando isso dentro de você, tudo bem, a raiva ela vai diminuindo, então continue.
o que nós fazemos em uma situação como essa? Nós ficamos em silêncio e nós passamos a observar como nós nos sentimos. E a gente se permite sentir. Tem alguém gritando comigo. Vamos supor que o fulano B esteja gritando comigo. Eu vou ficar parado olhando para ele? Sim, eu vou ficar parado. Isso sou eu. Eu, no caso, fico parado olhando para ele. E eu começo a observar o que existe dentro de mim. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos. Eu não vou retrucar ele, eu não vou devolver para ele. Porque essa experiência é como se fosse um gatilho para trazer o que existe dentro de mim. Então ele está lá gritando, ele está falando, você é isso, você é aquilo. Ele falando para mim, você é isso, você não presta, você é um bosta, você é um merda, tá. O que ele está falando, tá tudo bem. Eu paro para observar o que existe dentro de mim. Como que eu me sinto quando ele me chama de merda? Como que eu me sinto quando ele me chama de bosta? Como que eu me sinto quando ele me chama disso? Como eu me sinto? O que eu penso a respeito? Eu me torno um observador de mim. Um observador da experiência. Eu não estou aqui para julgar o comportamento dele. Esse é o comportamento dele, ele é livre. Ele é um ser livre no universo. E ele tem o direito de se comportar como ele desejar. Aquilo que ele está plantando, ele colhe. Ele é livre no universo. Fique em paz. Só que o nosso papel aqui não é ficar com o pensamento. Tudo que ele plantou, ele vai colher. Nosso papel aqui é olhar para dentro da gente e eu tenho raiva. Eu sinto raiva quando ele grita comigo. Então eu vou procurar essa raiva dentro de mim. Eu tenho medo dele. Então eu vou procurar esse medo dentro de mim. Você vai observando quais são as emoções que eclodem da experiência. Porque essas emoções já estavam reprimidas há muito tempo de outras vidas. Então essa experiência só serviu para eclodir essas emoções que estavam reprimidas. Aí você para observar a experiência. Você é um observador. Você não é uma pessoa que vai interceder na situação. Você não vai modificar a situação, fazer a situação ser diferente. Não. Isso é controle. Quando a pessoa está gritando comigo e eu falo para ela parar de gritar, é controle, porque eu não quero ver o que tem dentro de mim. Eu quero modificar a situação. Porque eu não aceito que fulano fale assim comigo. Mas por que eu não aceito? Porque eu tenho isso dentro de mim. Aí tem muito conteúdo dentro da gente que a gente não aceita. Então a gente modifica as situações. Isso é controle. Então a gente aqui encarnado tem um costume de controlar. A gente quer controlar as pessoas, quer controlar as circunstâncias para ser do nosso jeito. Por que a gente quer que seja do nosso jeito? Porque a gente não quer ver o que existe dentro da gente. Porque se for do nosso jeito, a gente não vai ver o que existe dentro da gente. Agora, se for a vida nos mostrando a experiência como deve ser mostrada, vai mostrar o que existe dentro da gente. A gente não gosta. A gente não gosta de jeito nenhum. Então, quando a gente para viver a experiência, viver, estar presente. Como que eu vou me curar? Vivendo a vida. Vivendo a vida como? No seu dia a dia. No seu dia a dia normal. Você não vai mudar nada no seu dia a dia. A única coisa que você vai fazer é se tornar um observador. É entrar em um estado de consciência diferente. Você vai parar para observar a sua reação. Observar como você se sente. Se o fulano está gritando, deixa ele gritar. O problema é dele. Deixa ele gritar, ele é um ser livre. Você olha para dentro de você, o que você sente. E você cura todos os sentimentos negativos. E depois que eu curei, eu começo a desenvolver amor. Amor? Amor. Eu começo a amar o outro, eu começo a respeitar o outro. Pela forma como ele se comporta. Ele é um ser livre no universo. Ele tem o direito de se comportar como ele desejar. Eu começo a desenvolver amor para ele, emanar amor para ele. Emanar amor, paz. Emanar paz. Emanar paz para ele. Ele está gritando comigo e eu estou emanando paz para ele. Ele está gritando, ele está berrando comigo, eu estou emanando paz. Estou emanando tranquilidade. Estou emanando bondade, amor, serenidade. Só que para mim chegar nesse estado de consciência, de emanar paz, tranquilidade, eu preciso passar por várias experiências para que essas emoções eclodam para fora. Eclode.
eclode 1, eclode 2, eclode 3, eclode 4, eclode 5. Quando a gente fala de raiva, raiva não é só um pedacinho, não é só um traumazinho. Nossa raiva é gigantesca. A gente vai curando em pedaços para assumir tudo. Nosso ódio é gigantesco. Não é um trauma, sentir ódio, um trauma. Não. Vai curando, curando, até desaparecer tudo. Vai diminuindo. A intensidade da raiva vai diminuindo. Aí desaparece. Quando desapareceu, ok. Aí, muito bem. Curou toda a raiva. Tem outros sentimentos. Tem o ódio, tem o medo, tem a angústia. Vai trabalhando todos. Cada um em seu nível. Muitas vezes tem a raiva lá em cima, mas a angústia aqui embaixo. Cura a angústia rapidinho. Mas a raiva tá curando. Cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Porque todos nós estamos nos desenvolvendo. Todos nós. E cada um no seu nível evolutivo. Cada um no seu estágio de consciência. Alguns vão evoluir mais rápido, outros vão evoluir mais devagar. Eu sempre gosto de falar assim, aquele que quer caminhar, ele vai tropeçar e vai ralar um pouquinho, vai ralar o joelho, mas passa o metiolate, passa sara rapidinho. Mas aquele que quer evoluir rápido, ele vai correr. Quando ele corre, ele capota. Aí machuca muito mais. Porque dependendo da intensidade que a gente quer trazer a evolução pra gente, a gente vai viver um monte de coisa. Você pode evoluir mais tranquilo, mais devagarinho, ralar o joelhinho. Não tem problema, você pode ralar o joelhinho. Tá tudo bem. Você pode correr, você capota, você gira assim, ó, 20 vezes, levanta. O importante é levantar. Se você caiu, se você lá tropecei, levanta. Agora se você capotou, vai estar machucado no braço, a cabeça, vai de capacete, hein? Porque dependendo da velocidade que você quer evoluir, vai de capacete, hein? Porque tem muita coisa dentro da gente que a gente não sabe que existe. Eu tô falando. A gente acha que é só aquilo que tá no consciente. Não é. Existe muita coisa no inconsciente que a gente precisa dar uma verificada, dar uma olhada. E se a gente quer caminhar, vai tropeçar um pouquinho. Opa, descobri uma coisa. Opa, descobri outra. Ah, se você quer correr, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai explodir, tanta coisa você vai ver. Gente, o processo de desenvolvimento, ele é infinito. E uma das principais coisas que nós estamos fazendo aqui é curar as nossas sombras. E uma das principais coisas que nós temos que fazer é resgatar as emoções reprimidas. As emoções de ódio, de raiva, de medo, de angústia, de tristeza, de melancolia. E a gente vai resgatando. Tudo aquilo que está reprimido, a gente vai resgatando. Vai trazendo luz, trazendo paz, para que a gente possa atingir esse estágio de paz, esse estado de paz, e ele seja natural. Você não está forçando ser paz. Você é a paz. Você não finge ser o paz. Você não finge ser educado. Você não finge ser pacífico. Você não finge ser manso. A sua voz não precisa ser forçada. Você é aquilo. Mas você se desenvolveu para atingir esse estado de consciência. Não foi assim. É um desenvolvimento. É amplo. É longo. Só que todos nós estamos aqui caminhando para isso. Então a gente precisa caminhar.
Pelo menos andar. Pode ser devagar, mas tem que ir. A gente não pode ficar parado. A gente pode andar ou correr. Se correr, você vai capotar. Vai, porque tem uma pedra ali que você não viu. Acontece. Acontece. Aí se você ir caminhando, o importante é você ir. Ir pra olhar. Olhar o quê? Olhar minha raiva, minha angústia, minha tristeza. Porque você já tem ideia de algumas coisas que você tem. Esse é o começo. Esse é o começo, é a ponte, assim. É o começo, eu tenho raiva. É o começo. É o começo. Tem outras coisas que você não tem consciência de que existem. Que estão no seu inconsciente. À medida que você amadurece, elas surgem. Consciência blindada para a cura. É necessário transformar o próprio interior para que haja uma modificação interna e novas revelações da consciência cósmica através de você, menino. Esteja atento ao que há no inconsciente, porque o nosso inconsciente revela muitos aspectos dos nossos comportamentos agressivos e nocivos e reptilianos, que é o nosso comportamento destrutivo e controlador. É um comportamento extremamente nocivo que nós possuímos dentro da gente. Um comportamento que vai visar o território, que vai visar dominar, que vai visar controlar, que vai visar o poder. O poder é uma ilusão. O poder é uma ilusão. A única pessoa que tem poder é Deus. Todos nós, tudo que nós possuímos foi extraído de Deus. A gente vive numa ilusão, acreditando que a gente tem alguma coisa. Tudo que a gente possui foi extraído de Deus. Aceitar é o melhor, é o único caminho. Aceitar é o único caminho pra gente viver em paz, em serenidade, em tranquilidade. Bondade de coração não é o comportamento. O comportamento é um dos aspectos para ter para se ser sadio, emocionalmente falando e mentalmente falando. Mas é importante a gente ter comportamentos belos, sim, comportamentos caridosos, sim, mas o mais importante ainda é mudar o que tem dentro. É onde ninguém tá vendo. É onde ninguém tá vendo. Ninguém, humanamente falando. Porque os espíritos estão vendo. Os espíritos que estão em afinidade com você também estão vendo. Suas companhias espirituais. Então não adianta fingir. Tudo bem que nessa dimensão as pessoas não veem o que você é por dentro. Mas na outra dimensão eles veem. E eles sabem. Então não adianta a gente tentar esconder o que existe dentro da gente. Vamos ser paz, naturalmente. A paz é natural, ela não é forçada. Quando a gente atinge o estado de consciência de paz, somos a paz, galera. E quando nós somos a paz, nós conseguimos distribuir paz àqueles que necessitam. Mas a gente nem precisa falar uma, porque a gente está irradiando, emanando paz, tranquilidade, serenidade, mansidão do espírito e vai emanando. Aí sente quem tem que sentir. Quem não tem que sentir também não sente, mas está recebendo, se tiver que receber. Mas a gente para observar quais são os conteúdos que estão reprimidos dentro da gente, para a gente poder trabalhar eles com amor, carinho e respeito. Mas por que amor, carinho e respeito? Porque são partes nossas. As sombras, elas são partes nossas, que só precisam ser acolhidas e trazidas para a luz. Elas não devem ser julgadas. Ah, eu tenho raiva. Raiva é ruim. Não.
Vamos transcender essa mente de julgamento. Porque se a gente julga nossas sombras, a gente julga o outro também. Vamos julgar o outro. O papel é diminuir o julgamento, acolher as nossas sombras e nutrir cada vez mais paz. Eu vou falar paz. Galera. E nutrir cada vez mais paz, mais serenidade. Mas como que eu vou fazer isso? Olhando para as minhas sombras. Eu olho para a minha sombra e vejo o que tem de ruim dentro de mim. Eu não vou julgar o comportamento do outro. Aquilo que eu vejo no outro existe dentro de mim. Então não tem por que eu julgar o comportamento do outro. O comportamento do irmãozinho é o comportamento do amiguinho ali. Ele é livre, ele é um ser livre no universo. Ele pode se comportar como ele desejar se comportar. Mas como eu me sinto a respeito disso? O que eu penso a respeito disso? Será que eu acho bonito esse comportamento? Ah, não acho bonito, é feio. Ai, eu sinto uma raiva. Tá tudo errado. Julgamento, você está julgando você mesmo. Porque aquilo que você vê no outro está reprimido em você. Aí você projetou para o outro, projetou para ele uma sombra sua. Porque se você curar em você, você não vai ver. Você não vai ver isso que você está vendo, que você está julgando. Aí você cura dentro de você. Pronto. Não vai julgar o outro e não vai julgar nem você. E você vai atingir uma maior frequência. Atingiu uma maior frequência, se aproximou mais de Deus. Se aproximou mais de Deus, você tem mais luz. Você tem mais luz, você pode ajudar mais. Simples assim. Bom, tem vários meios de se realizar isso. Isso é um dos meios de se realizar essa aquisição de luz. Tem vários meios. Eu vou trazer aqui do jeito que eu aprendi. Mas o maior aprendizado é viver. É viver. Conhece? É importante que a gente pare para observar qual é realmente a nossa conduta mediante as experiências que a gente possui. Pra gente ver se a gente consegue. Não é pra gente provar a gente. Gente, não é pra gente provar a gente. Por mais que aconteça as provas, os espíritos provem a gente não tem que provar a gente não precisa provar a gente precisa amar, ter paz, ter a paz de espírito, ter tranquilidade e serenidade de espírito, para não julgar o outro nem a si mesmo, e caminhar para onde? Para Deus, mediante a vontade dele. Seguindo nosso coração, seguindo